Cara, eu sou órfão de pai vivo. Meu pai foi ausente a vida toda. E minha mãe faleceu há 10 anos. Vai fazer 10 anos agora em novembro. Então eu nunca tive apoio paterno. Meu pai tinha outra família, né? Na época conheceu minha mãe. Então eu vivi nesse ambiente aí de meu pai tinha outra família. Ele só voltou depois, assumiu minha mãe bem depois. Fala, minhas bênçãos. Estamos aqui em mais um episódio. Estou muito feliz. A cada dia Deus tem nos conectado com pessoas que vão poder nos conectar com a verdade, com a fé, com o processo, com as dificuldades, mas acima de tudo vai nos levar à direção da nossa vitória. Mas antes, calma, você vai saber quem é o convidado de hoje. Mas antes a gente vai fazer a nossa oração, agradecer a Deus para que Ele venha nos abençoar e que as palavras que forem liberadas neste lugar sejam para mudar a tua história. Deus, pessoas e ambientes podem mudar o seu futuro. É por isso que essa mesa foi preparada, para que você seja direcionado, para que você entenda que todo mundo tem dificuldade, tem problema, tem deserto, mas todo mundo consegue chegar no seu dia de vitória. Amém? Feche os teus olhos, você que está em casa. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela tua presença, por estarmos aqui nesta mesa. Que o Senhor venha nos abençoar quem está ouvindo, que a tua verdade seja colocada sobre esta mesa e que possamos verdadeiramente ser transformados por cada relato de cada convidado que está nessa mesa. Abençoa a vida dele, a família, os sonhos e que a tua presença, Pai, venha governar este lugar. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, estamos com uma pessoa especial. Ele é um nutrólogo, médico. Ele tem mudado a vida de pacientes e decidiu mudar a vida de outros médicos através do conhecimento. Ele é palestrante, mentor de médicos, CEO do Instituto Viver Mais e Melhor. Tem uma voz de impacto. Nascido em Aracaju. Ele tem 42 anos. Terceiro filho de 4. Filho de um taxista e uma professora. Ele veio da escola pública, formado na Universidade Estadual de Feira de Santana. Esse homem se chama Dr. Marlon. Doutor. E aí, meu amigo? Que Deus te abençoe. É uma honra ter o senhor aqui. E o Papo de Bênção, ele é um papo verdadeiro que tem mudado a vida das pessoas. E de ter o senhor aqui, um exemplo de superação, um exemplo que levantou a sua cabeça, e eu tenho certeza que um grande homem, ele carrega grandes marcas. E é sobre essas marcas que a gente vai falar hoje. E eu tenho certeza que muita gente vai conhecer o outro lado do Dr. Marlon, uma história de superação. E a minha primeira pergunta é: como o senhor, Dr. Marlon, conseguiu vencer as suas maiores dificuldades? Bom dia, meu amigo. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre a gente, sobre medicina, sobre história, sobre superação. Adoro. Toda vez que eu vou assistir alguma coisa, alguma série, algum filme, tudo que tem superação e vitória é o que mais me atrai. E isso também tem a ver com minha vida. Eu tive que vencer várias barreiras, né? Tipo, eu sou essencialmente tímido, mas eu não estou tímido. Não estou mais. Eu tive que vencer, passar por cima, triturar uma timidez para ser palestrante, para ser escritor, para estar aqui conversando com você como se eu estivesse em minha casa. Então isso foi muito treinamento. Então muita gente acha que eu tenho o dom da oratória ou que tem que ter dom da oratória para falar. Não tem. Tem que repetir. Tem que não negar palco, porque sem negar o palco você começa a vencer aquilo. O seu cérebro, ele não sabe o que é presente, passado e futuro. Se você vai fazer uma palestra e você começa a imaginar 1000 pessoas lá e começa a ficar nervoso, ele acha que você está na palestra. Mas se você começa a sentir isso 20 vezes, ele começa a entender que aquilo é um normal na sua vida. Então a timidez foi a primeira coisa, porque para eu crescer no digital e virar uma autoridade nacional e do Nordeste, eu precisei vencer isso. A outra coisa foi essa mudança de direção, que eu queria ser jogador de futebol, né? Meu talento não é medicina, meu talento era futebol. E aí, do nada, eu decidi ser médico, não tinha estudado, colava no ensino médio, reprovei na 7ª série 2 vezes. Então eu precisei vencer uma falta de base no estudo para virar médico.
Então eu não tenho a história dos médicos de 80% que decidem ser médico porque o pai é médico ou porque aos 10 anos era um bom aluno. Eu não era bom aluno. Eu colava o ensino médio todo. Então eu precisei mudar minha rota, mas eu tenho algo muito forte para isso, que é constância e dedicação. Muito mais do que a inteligência. Doutor, o ensino médio turbulento, pois ainda o senhor não entendia qual seria o seu futuro, né? Você não trazia uma realidade daquilo que você queria viver. Mas em que momento da sua vida o senhor, não é isso que eu quero, eu não me vejo mais aqui, e agora você se vê um médico? Em que momento gera essa transição de mudança de mentalidade do menino que reprovava para um jovem que agora quer pagar o preço e se tornar um médico? Então, dos 9 aos 19, eu pensei em ser jogador todos os dias da minha vida. Eu era talentoso, as pessoas iam me assistir no futsal da escola. Eu cheguei a viajar para uns times, eu fui para Vitória, fui para o Unibol, fui para o Real Salvador, fui para o Goiás. Eu fiz testes em alguns times, alguns passei, outros não. E futebol, quando chega nos 19 anos e você não virou profissional porque não escolheu bem ou porque a vida não quis, Deus não quis, você precisa encontrar outro caminho. E aí eu falei, eu vou ser educador físico. Bom, se eu quero ser atleta e não deu certo, eu vou ser professor de atleta. Triste ilusão. Professor de atleta é uma coisa, jogador é outra. Eu fiquei 2 meses na faculdade de educação física e desisti. Vi que não era aquilo que eu queria. Como eu estudei muito biologia para passar em educação física, na faculdade particular. Aí fui fazer biologia. Aí eu passei na federal. Fiquei 1 semestre e fiquei pensando. Fui em um médico um dia e fui maltratado. Esse foi, talvez seja o gatilho que você esteja me perguntando. Falei, caramba, um dia eu posso atender melhor, que esse cara aí me tratou mal. E aí eu comecei a pegar o gosto pelo estudo. Eu tenho uma característica de muita execução. Eu sou muito executor. Já postei 25 vezes por dia no Instagram. Não um dia, vários dias, vários meses. Ele que trabalha comigo sabe. Então eu sou muito executor. E aí eu comecei a me dedicar para o estudo, 10, 12 horas por dia estudando. E percebi que era possível. Então aos 20 anos eu decidi fazer educação física. Aí não era, depois aos 21 entrei em biologia, não era, e aí dos 21 aos 23 eu tentei medicina e passei com 23, 24. Então o start foi ter sido maltratado em uma consulta médica, aliada a uma percepção que eu podia. Mas hoje o senhor se tornou uma referência no segmento da medicina, não só no quesito técnico, de entender tecnicamente como funciona o comportamento humano, a forma de tratar aquela doença ou aquele problema de saúde que a pessoa tem, mas agora você decide elevar o nível, ou seja, foi aquele gatilho de ser maltratado que fez o senhor agora se tornar mentor de médico, ou isso foi uma visão sua de que você já tinha esse talento? Como que gira essa chave também na questão de sair de um médico para agora se tornar mentor, ensinar os médicos a como se posicionar, a como se tornar um médico, né, para que venha trazer mais clientes? Eu sempre gostei de ensinar. No 5º ano de medicina, eu dava aula para um cursinho pré-vestibular para pessoas carentes e de biologia. Então eu falei, um dia eu vou dar aula. Não sabia como, eu achei que ia ser na faculdade. Então sempre tive facilidade em ensinar. E o crescimento no digital, ele aconteceu assim depois teve algumas viralizações, depois teve muito estudo. E o mais conhecido vence o melhor. E acabou a conversa. E quando eu entendi isso, qual é o maior podcast do Brasil? Melhor. É o JJ. É porque é o melhor? Não sei, mas é o maior. Então, até que se prove o contrário, o melhor médico é o mais conhecido. Isso é doloroso para o médico, porque a gente não teve essa formação. Eu sou hoje o médico mais conhecido do Nordeste. Eu sou o melhor? Provavelmente não. Mas até que se prove o contrário, sou. Eu estou entre os 20 do Brasil, médicos mais seguidos, mais ou menos. Por que isso aí? Porque eu preciso ter notoriedade para que a minha autoridade se sobressaia. Parte do pressuposto que eu sou bom tecnicamente, cara. Eu estudei para isso. O que é que vai me diferenciar? É eu ter mais notoriedade. E quando eu comecei a construir isso, eu ganhei 150, 200 mil seguidores agora nos últimos 30 dias. Eu ganhei 100 mil seguidores em 11 dias recentemente.
eu sei como fazer. Eu falei, caramba, isso é uma dor do médico. Eu estou entre os 20 do Brasil, então eu posso ensinar isso. Existe uma mentoria minha para médico da nutrologia, para ensinar a parte técnica, e existe uma mentoria minha para médicos que querem crescer no digital, que eu tenho junto com um sócio. Então foi essa percepção de que eu posso fazer isso junto com um legado de ensino que eu já tinha. Mas, por você, né, ser filho de um taxista e uma professora, né? Você vem de uma base humilde, né? E aí você começa a transicionar todo o seu crescimento, né? Eu quero voltar um pouco para esse contexto do básico. E eu queria que o senhor falasse de ações comportamentais que você teve que implantar para que você chegasse onde o senhor chegou. Porque eu acredito que não foi só a perseverança. Existiu outros gatilhos e comportamentos que o senhor teve que colocar, mesmo no básico, mesmo pequeno, para você conseguir se tornar o Dr. Marlon de hoje. Então eu queria voltar um pouco para a gente trazer uma identificação com o público que está começando. Bom demais, bom demais. Aquele públicozinho que, sabe, Varão, que quer crescer. Que precisa entender que existem camadas e essas camadas precisam ser vividas. E as decisões precisam ser colocadas nessa camada. Ninguém chega e pula, pum. Ninguém chega e acessa, pum. Ninguém chega a 1,5 milhão de seguidor. Então eu queria voltar mais para esse básico, para gerar uma realidade mais. Eu queria que o senhor falasse de muitas coisas que o senhor passou, de comportamentos que teve que mudar, talvez de uma mentalidade que você tinha quando era pequeno e hoje você entende que aquela mentalidade te fez você deixar de crescer. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, quando eu sou o terceiro filho, e eu não era o exemplo de filho. E por alguns momentos eu me vi como ovelha negra, inclusive. Por quê? Porque eu tenho um irmão que estudou, se formou em fisioterapia, eu tenho outro irmão que passou no teste de aplicação. Você é novo, não sei se você vai saber disso, mas há algum tempo a escola do Aplicação Federal era um sinal de que era uma das melhores escolas. E a gente tinha que fazer prova para estudar lá. O colégio da Universidade Federal, escola de aplicação. E meu irmão passou e eu não. O meu irmão do meio. Então, eu não era o exemplo de estudo e era o cara que jogava bola e esse cara joga bola. Então eu fui visto assim. Eu lembro um episódio eu indo pro dentista com meu irmão, eu usava uns anéis e fui pro dentista com meu irmão, que é mais velho que eu, 2 anos. E aí o dentista falou assim, eu botei um Walkman da minha época, não sei se você lembra, eu botava uma fitinha assim, fui com os anéis e o dentista falou, esse vai dar trabalho à sua mãe. Eu lembro como hoje, eu tinha 9 anos. Então eu cresci meio assim, né? Nessas coisas. Mas o que me deu gatilho dessa perseverança para chegar foi não querer ser pobre, cara. Eu não queria ser pobre. Eu não queria ter aquela vida ali. Eu tive ambição. E ambição é uma palavra que parece negativa, mas não é, cara. Ambição é fome. Ambição é fome de crescimento. É diferente de ganância. Ganância é querer o do outro. Ambição é querer ser algo maior do que você teve. Para você sair da pobreza, Flávio Augusto já falou isso, você precisa de 10 gerações para você sair da linha da pobreza. Eu não era linha da pobreza, mas era classe média baixa. Então ter fome de não querer ter a vida de taxista, nem de professor, nada contra, tá? Eu só queria outras profissões. Ter fome daquilo me fez estudar 10, 12 horas por dia. Então para ser médico. Então eu acho voltar para livro de 7ª, de 8ª, porque não tinha base de matemática, de física. Então ter fome de não viver o que minha mãe e meu pai vivia. A gente não passou dificuldade, mas a gente não tinha coisas que eu queria ter. Então, ambição. E ambição, entenda-se como fome. Esse foi o gatilho que eu falei, caramba, eu quero. E eu quero aquilo ali, cara. Eu quero viajar internacional, eu quero ter um carro legal, eu quero... meus pais não tinham carro, meu pai era taxista, mas depois parou, foi ter bar. Eu falei, caramba, eu quero outra vida. Então a ambição de crescimento foi o gargalo de estudar 12 horas por dia para passar na faculdade pública. Muito bom. Ambição. Olha, pessoal, você viu? Palavra forte, viu? Ambição é diferente de ganância. Ambição, você tem fome de crescimento. E a ganância, você quer o que é do outro, que não é o caso da nossa. Amém. Doutor, a gente tem percebido que as conexões ela têm um poder muito grande de nos levar para um novo nível, né?
E a gente tem visto um comportamento dessa geração de querer muito empurrar a porta. Eu costumo dizer que é empurrar a porta, né? Eu acredito muito que o novo acesso ele não está no dinheiro, ele está no caráter, né? Então, a gente sabe que hoje o senhor é referência, automaticamente existem várias pessoas que hoje tentam se conectar por interesses alheios. E eu queria saber quais são as orientações que o senhor passaria para uma pessoa que está no caminhada do crescimento, entende que precisa chegar nesse novo acesso, mas ele precisa entender também que existe um tempo para que as coisas aconteçam. Então eu queria falar sobre princípios de caráter. Cara, tem algumas coisas aí. Então, a gente não tem que esquecer de onde veio. Isso é uma das coisas principais. E a gente tem que lembrar para onde a gente quer ir. Eu acho que manter esses dois pensamentos lhe deixa fincado no chão para saber de onde eu vim. E eu acho que uma arma boa de você lembrar de onde veio é exercitar a gratidão. Exercitar a gratidão é lembrar de onde veio. Porque a partir do momento que eu agradeço poder fazer uma viagem, poder ter um carro que eu nunca imaginei, poder proporcionar algo para minha família que eu nunca proporcionei, entre outras coisas, a partir do momento que você é grato, caramba, eu tenho uma clínica, cara, eu tenho 15 funcionários comigo, 12, não sei. Então você lembra de onde você veio e aí você valoriza o processo. Mas não dá para esquecer aonde você quer chegar. Mas se você ficar olhando só para frente, talvez você se bagunce aí no meio do caminho. Então eu acho que esse é o grande lance. Gratidão me lembra de onde eu vim e fome e ambição me lembra onde eu quero chegar. Nesse meio do caminho vão ter pessoas. E você precisa ter a sensibilidade de não fechar a porta sempre. Porque se você não tiver cuidado em um momento que você está, você fica tão arrogante, se você não tiver a gratidão, que você fecha a porta para pessoas importantes para você. Então, ter a percepção é delicado, é uma linha tênue entre deixar entrar e avaliar, de não deixar ninguém entrar, porque senão você deixa passar pessoas boas e oportunidades boas. Então, é treinamento diário, cara. Você tem que estar em estado de alerta o tempo todo para deixar entrar, para abrir a porta, dar uma olhadinha e fechar também. Você tem que ter uma grande tranquilidade em dizer não, que é difícil. Então, estar atento o tempo todo. Doutor, teve algum momento na vida do senhor que você pensou em desistir? Em algum momento da caminhada aconteceu algo que você disse, vou parar? Eu já desisti. Eu sou médico hoje depois de uma desistência. Eu tinha tentado vestibular pela segunda vez, medicina. Eu já tinha 22 anos e minha mãe era professora. Eu estava com 22 anos e não trabalhava, porque eu estudava 10 horas por dia. E aí eu fiz o vestibular a primeira vez, fiz um para educação física, passei, fiz um para biologia, passei, fiz o primeiro de medicina e eu fiz pior do que o que eu fiz para biologia. E aí eu lembro do choro que eu tive, eu falei, caramba, não. Passei na faculdade pública, biologia, vou ser professor, e desisti de medicina. E aí um professor chamado Albérico, de Química, sempre sou grato a ele, fez uma ligação para uma outra professora de Biologia chamada Carla, quando soube que eu desisti. E Carla, que tinha mais proximidade a mim, ligou para minha mãe. E aí minha mãe me acordou e falou, olha meu filho, Albérico está indo ensinar no módulo e ele disse que o coordenador do módulo vai dar uma bolsa a você, porque eu não queria que ninguém pagasse cursinho mais pra mim, porque eu já tinha 22 anos. E aí eu acordei, usava dois brincos, usava um boné, acordei com a cara de sono, uma corrente, e fui falar com esse professor com o meu boletim, Antônio, o nome dele, professor de matemática. E aí eu lembro que ele rodava assim na cadeira, olhando pra mim, e aí ele falou, minhas notas eram muito boas em português, química, espanhol, biologia, mas era ruim na exata, justamente por causa da escola pública, que eu não tinha base. E ele falou, você aprende física em um ano? Eu lembro dessa pergunta, eu falei, dependendo do professor, acho que sim. Ele fez, vou pensar. E aí 2 dias depois ele me ligou, me dando uma bolsa de 100% no módulo. Então uma semana eu tinha desistido, na outra semana eu estava assistindo aula. Se não fosse Albérico, se não fosse Carla, e se não fosse Antônio, eu não seria médico hoje. Então eu já desisti, uma vez. É muito forte isso aí, viu, pessoal? Olha bem,
para toda a bênção de Deus existe um posicionamento. Ele estava com um brinco na orelha, com a corrente, como o doutor falou, e com uma perspectiva zero. Mas olha, doutor, houve uma bênção colocada na direção dele. Você teve uma decisão, se levantar da cama e ir até o professor. Você tomou uma decisão. Então, pessoal, você que está ouvindo isso, entenda que muitas vezes a bênção vai esperar você chegar. Deus vai abrir uma porta e Ele quer que você acesse essa porta. E tem outra coisa, só para completar, desculpa interromper. Na hora que ele falou bem assim. Quando eu ia saindo da porta, ele falou: agora se vier para cá, tira esses 2 brincos aí. Você não vai assistir aula aqui de brinco. Nada contra, tá? E aí, você sabe o que foi que aconteceu com isso? Eu pensei, quando ele me chamou, eu lembrei do que ele disse e eu falei: você tá ouvindo um monte de história que você nunca ouviu, né? É engraçado. Ele falou, eu tirei o brinco e eu nunca mais coloquei esse brinco na vida. Porque eu não queria correr o risco de colocar o brinco e chegar lá e não cumprir o que o cara que estendeu a mão me pediu. Eu nunca mais coloquei na vida depois disso. Então, na verdade, você desistiu por uma questão emocional, por um peso da... Exato. Mas, no fundo, existia um Dr. Marlon que já estava ardendo, só querendo uma oportunidade. Exatamente. Então, pessoal, é isso. É muito forte. É por isso que eu digo a cada convidado uma experiência, e nem bota, experiências extraordinárias, né? Histórias de vida diferentes. Doutor, eu queria falar sobre... O senhor hoje é um cara que tem uma alta performance, né? É um cara com poder de comunicação muito forte, autêntico, o senhor é autêntico, né? Você tem autoridade naquilo que fala. E a gente entende hoje que o Instagram, as redes sociais, se não tiver hoje, independente do nicho, do segmento que é a atuação, não tem como a pessoa verdadeiramente escalar o negócio. Então, para a pessoa que está começando agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são os principais elementos que a pessoa deve começar a fazer através das redes sociais para que elas comecem a desenvolver um trabalho melhor, mostrar para as pessoas e, consequentemente, porque tem gente que está presa na operação. Tem muita gente que está preso àquela cadeira, àquela cozinha, aquela bancada, e não entende que o novo comércio, a nova economia mundial, ela está baseada nas redes sociais. Então eu queria que o senhor pudesse dar algumas dicas, né, de posicionamento. E eu também queria falar em que momento o senhor quebrou esse tabu, que o senhor falou para mim que era muito tímido, né? Isso foi por questão de que você queria subir a régua, eu quero ser referência, ou isso foi pelo critério de como aconteceu comigo? Eu tenho uma loja de celular, eu sou técnico. Eu já estava prestes a fechar minha loja e foi quando eu conheci o digital. Então, essa transição do Dr. Marlon para o digital, ela veio através de uma dor ou através daquele impulsionamento que queria viver outro nível? Veio da fome, cara. Veio da fome. Eu matei a timidez por fome. Então, eu tinha dificuldade, eu falava mal, meu vídeo era ruim, mas eu sabia que eu precisava daquele digital. Foi um entendimento que o digital era importante e a minha fome de crescer. Eu comecei em digital, acho que em 2022, 2021, uns vídeos ruins, retado, mas foi aí. O que eu tenho para falar são algumas coisas. Tem uma professora que me disse assim para meu amigo: se encontrar Marlon, diga que eu não fui professora dele, porque ele não foi meu aluno. Essa professora, ela tem aproximadamente hoje uns 60 anos, uma professora minha de endócrino, da faculdade de endocrinologia. E você sabe o que foi essa frase? Foi um analfabetismo digital. Ela me associa a um charlatanismo por estar indo para o digital. E muito médico antigo faz isso. Ela quer ser reconhecida pelo artigo científico publicado e está irritada porque eu tenho notoriedade. É isso. O médico ou o profissional que fica irritado com a necessidade do digital, ele vai ser engolido por alguém que é pior que ele. Então, isso é o primeiro ponto. O seu conhecimento técnico vai ser engolido por alguém menos capacitado que você, mas que entendeu que precisa ir para o digital. Porque se eu olhar uma loja de celular com 200 mil seguidores, eu vou achar ela melhor do que a que tem 50 e acabou. Não necessariamente. Mas se eu sei que o jogo é esse, como é que eu vou querer jogar outro jogo? Batendo o pé. Isso é birra. E quem tem birra é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. E aí eu comecei, cara, no digital
dessa forma, com fome. E a dica que eu tenho para dar para as pessoas é: entenda o digital como trabalho, porque o seu discurso na pergunta já é extrapolando como as pessoas encaram. Não tive tempo digital. Hoje foi corrido, não deu para gravar. E se chegasse um cliente, você ia poder atender? Você ia atender? Ia. Então você precisa ter um horário para o digital. Estou aqui com você no podcast, daqui vou gravar 3 horas com ele, depois daqui. Eu tive reunião hoje, vou ter várias reuniões depois. O digital é trabalho, cara. Eu entendi que o digital é trabalho, mas eu já gravei com ele mais 3 horas essa semana. Então, nessa semana, eu já gravei 7 e 8. E eu sou um cara que gravo muito, porque eu faço muito. Então, eu vou gravar hoje uns 40 vídeos. Uns 40 vídeos. Então, a pessoa precisa colocar o horário do digital. Teve uma época que eu fazia live todo dia em um momento de profissional que aquilo fazia sentido. O horário de 11h30 não tinha paciente, era horário de live. Como é que eu vou deixar de fazer live se é um horário de atendimento? Então, a orientação que eu dou, encare digital como trabalho e coloque no seu horário. Porque se chegar um cliente para comprar a sua roupa, o seu celular, algo a mais, você não vai arranjar tempo? Então arranje o tempo digital, porque é ele que vai te colocar em outro nível. Muito forte isso aí. Quando eu comecei no digital, eu tava passando uma dificuldade muito grande. Eu chego a me emocionar falar isso. E eu fui pro quarto orar a Deus. Meu Deus, você me deu essa loja. E o Senhor me tirou de lugares tão desertos e hoje eu tô com a minha empresazinha, Senhor. E Deus falou, eu vou te apresentar algo. E aí eu rolando, eu conheci o pai do REC. E quando eu passei o anúncio, Deus falou no meu coração, você vai pra aí. Chega a minha emoção. Aí eu não tinha dinheiro, né? Muito forte isso aí. Eu não tinha dinheiro, doutor. Aí eu fui lá, aí os caras me ligaram, que tem equipe, né? Aí disse, cara, é X valor. Aí eu falei, não tenho. Aí sabe aquele negócio? Ligue pra tal pessoa, peça emprestada. Falei, mas Deus, eu não tenho nenhum iPhone pra gravar. Aí eu liguei pros caras, assim, mas pra mim gravar eu preciso... Os caras, no mínimo, pega um iPhone 13 na época. Porque já tem modo cinema, a gente vai te ensinar tudo isso aqui e tal. Aí eu liguei pra essa pessoa, né? E eu disse a verdade, eu disse, olha, cara, eu tô passando um momento difícil na minha loja e eu acredito que a comunicação no digital vai poder me ajudar, o Bensacel. Aí ele, quanto é que você precisa? Eu falei, X valor. Aí ele, você consegue me pagar em quanto tempo? Eu disse, eu não sei. Ele disse, mas Benção, eu vou lhe emprestar esse dinheiro. E eu fui fazer essa mentoria, esse curso de um final de semana. E eu comecei a mentoria com 4 mil seguidores. Hoje eu tenho quase 35 mil seguidores em menos de um ano. Fantástico. Então o digital mudou minha vida. Hoje eu me tornei uma referência dentro de Aracaju, como assistência técnica, né? Tô ainda no meu bairro porque lá eu me tornei um exemplo de superação, de mudança de vida. Por isso que eu sou chamado de bênção, né? Então, eu tô falando isso aqui para que vocês entendam que verdadeiramente o que o Dr. Marlon tá falando é uma realidade, né? Às vezes nem é o melhor que vai ganhar mais cliente, é o que é mais conhecido. Com certeza. Né? E passando por esse processo, né, eu queria fazer outra pergunta ao senhor. Eu queria falar sobre a questão da performance. A gente entende que geografias novas, elas são fundamentais para o crescimento, né? Eu acredito que quando você anda em lugares diferentes, escuta pessoas diferentes, se relaciona com pessoas diferentes, isso faz você criar uma perspectiva diferente de mundos, né? Porque o mundo A é o mundo A, o mundo B é o mundo B. Carrega uma marca diferente das marcas do lado do outro. Então eu queria falar sobre essa questão de uma pessoa que está começando, porque assim, doutor, o senhor transicionou, o senhor navegou isso, né? Existe uma transição do homem escola pública, o homem que desiste, o homem que ganha uma bolsa, o cara que arranca o brinco, o cara que disse eu vou virar o jogo.
O cara que se torna médico e depois agora se torna um mentor de alta performance para que médicos venham mudar não só a vida deles, mas a vida dos pacientes. Então eu queria falar sobre essa questão do poder do ambiente. O poder do ambiente, ele é fundamental. E eu vou falar uma coisa meio dura, cara. Mais uma, mas é a minha cara. Você tem que pagar acesso, cara. Muitas vezes. O que aconteceu com você? Você pagou um acesso a um conhecimento para ter uma transformação. E a conexão, o network, ele muitas vezes precisa disso para começar. Faz parte do jogo. Um cara que eu admiro muito, e que eu ainda vou me conectar com ele, é Flávio Augusto. Flávio Augusto é uma história de um cara do nada, da favela do Rio de Janeiro, que virou bilionário. Então, o ponto de inflexão, que é um livro dele, é sensacional. Então, é um cara que eu acho fantástico. Eu estou em um nível alto. Médico mais conhecido no Nordeste, entre os 20 do Brasil. Mas se eu quiser me conectar com Flávio Augusto agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar algo, cara. Eu tenho que pagar uma mentoria para ele. Para entrar um contato. E quem sabe estreitar uma relação e um dia, quem sabe até ficar mais próximo dele. Mas hoje não dá para acessar um cara desse. Ele contou uma história que ele vendeu um produto de 1 milhão para um cara, para ter 1 hora de conversa com o cara. Ele foi de bicicleta lá nos Estados Unidos. E aí, indo de bike, ele falou, pô, será que eu exagerei? Eu cobrei 1 milhão para conversar 1 hora com o cara. Aí ficou assim, aí fez, pronto, eu vou decidir uma coisa. Eu vou fazer a reunião com o cara. Se no final da reunião não fez sentido pro cara, não valeu a pena para ele, eu vou devolver esse dinheiro. Ele fez a reunião sem falar com o cara. E no final, ele deu uma dica de contabilidade pro cara lá, que o cara economizou um dinheiro muito grande ao longo do ano, só com uma dica que ele deu lá. E ao final ele perguntou. E o cara disse, não, valeu a pena demais. Então parece capitalista, parece mercantilista, mas Flávio Augusto, ele não tem obrigação de me dar ouvido se ele tá jogando um outro nível lá, cara. Então, talvez o seu acesso não seja com Flávio Augusto agora, mas você precisa, muitas vezes, pagar para ter esse acesso. Marlon, você sabe como crescer no digital. Eu sei. Eu cresço, no dia que eu cresço 5 mil seguidores no dia, é um dia mais ou menos. Eu não estou falando isso com arrogância. Hoje eu estou nesse nível. Hoje, até agora, hoje é 12 horas, eu ganhei 3.500 a 4.000 seguidores. Eu entendi o jogo. E aí o médico chega para mim, Marlon, como é que faz isso? Eu cobro para fazer isso. Eu cobro, cara. Eu tenho uma mentoria chamada Medic Growth, que eu faço o Instagram do médico crescer. Porque eu sei o jogo. Ah, Marlon, o que é isso? É um produto, cara. É a vida, é assim. Eu tive que pagar várias coisas, muitas vezes sem grana, às vezes para ter acesso, para ir chegando nos níveis. É assim que funciona, cara. Então, uma palavra verdadeira do nosso doutor. Eu também, todos os meus processos de crescimento, eu não cheguei. Eu acredito que quem pede não valoriza. Pedir não valoriza. Doutor, quando eu peço, eu não estou valorizando aquilo que você se tornou. Existe uma marca e essa marca ela tem um preço. É que nem hoje eu estou dando curso de reparar iPhone na minha loja. Hoje eu tenho alunos. Então chegam alguns que às vezes... Mas eu falei, cara, essa história triste que você está passando, eu passei dobrada. Imaginou, eu era dependente químico. Morei na rua. E um dependente químico se tornou um cara que hoje, graças a Deus, consegui mudar a história da minha vida. Então, infelizmente, eu não consigo... Porque a minha história foi muito pior do que a sua, eu consegui buscar o resultado. Então, eu imaginava outra resposta. E a resposta dele foi muito dura, real, e é o que eu tenho vivido. Novos acessos exigem novas renúncias, né? E a renúncia é pagar, porque o conhecimento vale ouro, né? Então, eu queria também só fazer uma pergunta bastante esclarecedora. É sobre o critério da saúde, né, doutor? A gente não pode fugir disso. E uma coisa, eu acompanho o senhor. Mas né? Legal. Eu acompanho. E os grandes homens, né, que fizeram histórias, Martin Luther King, esses caras fora da curva aí, eles sempre foram contra as ideias dos sistemas. Verdade. Não com a ideia boba, válida, dentro de estudos científicos. E você sempre foi esse cara. Esse cara que sempre
com técnica, com o estudo da medicina, você sempre, a dieta carnívora, a alimentação, sempre batendo no sistema, e isso foi um dos grandes, né, uma das grandes bandeiras que você carrega e que isso tem levado seu nome muito longe. Então, eu queria falar sobre isso, né? Estados Unidos dizia que proteína, tal, e o senhor, até que agora os Estados Unidos está, né, reformulando tudo isso. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Além de sair do básico, sobe e agora decide brigar contra o sistema. Como é que funcionou isso, doutor? Primeira coisa, o ensino médico no Brasil é muito ruim. Primeira coisa, é muito ruim, porque a obesidade é a mãe de todas as doenças. E a gente estuda obesidade na faculdade 1 mês, 2 meses. A alimentação não se fala. Como é que a alimentação não se fala se é a base de tudo? Então a minha formação, nada contra a minha faculdade, adoro. Eu estou falando do ensino médico no geral no Brasil. Inclusive minha faculdade está entre as grandes nos estudos que tem, nas provas. Não é, tem um carinho lá. Então eu comecei a perceber depois da faculdade que eu tinha aprendido muita coisa errada, que gordura infartava, que carne vermelha dá câncer, que você só pode comer 3 vezes por semana, você tem que contar caloria, comer 3 horas é saudável para ativar o metabolismo, que jejum é modinha. Então todo esse contexto, ele vem de uma vontade de aprender. Imagine aí, eu chegar para o nutricionista, que o nutri gordura saudável. O cérebro do nutricionista, que estudou 5 anos que contar caloria é importante e que gordura infarta, ele não quer pensar. A primeira resposta é: esse cara tá louco, eu aprendi certo. Tá maluco. São poucos, você tem esse perfil, são poucos que vai fazer. Gente, o que é que esse cara tá falando? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. A gente teve uma conversa informal antes daqui que mostra que você é um cara que vai longe, porque você interroga. Peraí, faz sentido. O nutricionista e o médico que interrogou, ele viu a verdade. O que não interrogou, porque o cérebro não quer gastar energia de questionar 5 anos de formação, ele não foi como nutricionista. Então, é difícil, cara, é gasto de energia. Por exemplo, pra você ter ideia, eu não vejo nenhum react sobre mim. Você acha que não fazem sobre mim? Fazem o tempo todo. Me criticando até porque é um cara grande, vou reagir a ele. Eu criei uma blindagem mental, emocional de não assistir. Me mandam, porque existe o seguidor que fica assistindo assim, né? Vou mandar pra ele aquilo que fala. E a mim me mandam gente me fazendo react meu. Eu não assisto um. Olha, hater, se você está aí e vai fazer um react meu, faça. Mas eu não vou assistir. Por quê? Porque é blindagem mental, cara. Uma coisinha ou outra ali que falar vai lhe incomodar. Eu não posso me tirar da minha... do meu objetivo, que é tratar pessoas, influenciar pessoas e ajudar pessoas a emagrecer. Amém. Então, eu comecei a questionar. Esse foi o caminho. Eu falei, pô, tá errado isso aqui, cara. É fácil ir contra o sistema? Não é. Não é. Eu tomo pancada todo dia? Todo dia. Tem nutricionista em Aracaju que me odeia. E sabe o que é que ele mais odeia? É ver o meu crescimento, cara. E ele faz, caralho, o cara tá falando um monte de M e ainda tem quase 1 milhão de seguidores. Aí fica irritado, mas não questiona. Por quê? Deixa eu ver o que ele está falando. Então a falta de interrogar por dificuldade de gastar energia com aquilo que aprendeu faz a pessoa não furar a bolha. Eu não sou assim. Imagino que você também não é, pelo pouco que eu conheço. Então eu furei a bolha do questionamento. É difícil, não é, mas é gostoso também. É porque assim, é muito forte. E isso eu estudo muito sobre isso, né? Que os grandes homens que vão autoperformar, eles sempre vão furar a cultura do ensino, vão quebrar a bolha, né, do sistema. E você mostrou isso de forma ousada, né? Então, isso aí mostra que a gente precisa entender que você estudou. Você gosta de fazer uma coisa e você sabe que o que todo mundo está fazendo é igual e você faz diferente, não pare, gente. Porque isso possa ser que você se torne a maior referência do segmento. Exato. Que o que ele precisa é acreditar naquilo. Acabou a história. Você acha que não me manda um artigo, não é? Artigo falando que a carne vermelha dá câncer. Quando você tem um entendimento, falando da medicina, da fisiologia
da história da alimentação, de todos os processos em que a gente viveu 300 mil anos comendo carne, fazendo jejum, comendo gordura. Quando você entende isso e vem um artigo que fala contra isso, sabe como é que a gente vai analisar o artigo? Onde é que está o erro? Cadê o viés do artigo? Então, às vezes eu não quero perder tempo vendo o viés do artigo, porque eu não preciso provar para ninguém, porque no começo eu era o de ficar lutando, é isso, provando. Hoje em dia eu falo para quem quer me ouvir. Amém. Quem quer me ouvir, eu tô falando. Então, às vezes, uma pessoa bem próxima, você mandou um artigo dizendo que carne dá câncer. Eu sei que tem um erro no artigo. Esses dias alguém me mandou, cara, não vou lembrar quem, mas eu fui ler o artigo em consideração à pessoa. E aí eu falei, ó, o erro tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Porque quem acredita em artigo enviesado por causa de indústria alimentícia, não entende de fisiologia. Porque como é que pode uma pirâmide alimentar, né, em 1992 criada ser a base grãos e farináceos? Por quê? Pão, farinha. Era a orientação em 1992 era comer pão, farinha, trigo. Quem fez a pirâmide alimentar de 1992? Nutricionista? Não. Endócrino? Não. Nutrólogo? Não. Adivinhe? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse foi o órgão que fez a pirâmide alimentar de 1992. E a pirâmide alimentar de 1992 foi entregue nas faculdades, nas escolas. Depois disso, o diabetes tem um gráfico assim de crescimento, porque diabetes e obesidade é quase a mesma doença. Então, como é que o cara passa uma faculdade de 5 anos com aquela pirâmide e de repente ele vai questionar a pirâmide alimentar? Mas tem várias coisas por trás. Então, quando vem um artigo dizendo algo contrário, eu já sei que tem viés ali, porque eu sei a história toda e a fisiologia. Doutor, só para a gente poder encerrar, eu queria fazer uma pergunta sobre família, sabe? Eu sei que o senhor preza isso muito, a família. E o mundo ele tem se perdido muito no crescimento e deixado de lembrar da maior base. Eu creio que a maior base do homem hoje, né, é a família, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os princípios e valores que o senhor não abre mão da família. Eu queria que o senhor pudesse mostrar também esse lado, né, de como aquele jovem permaneceu crescendo em conhecimento, em autoridade social, em poder financeiro, em tudo, em alta performance, mas acima de tudo se mantém aquele jovem que a mãe, ei, doutor ligou, vai lá ver o que ele tem para você, sobre os princípios familiares. Esse assunto é um assunto forte, mas eu não corro de pergunta não, porque eu não tenho nada a esconder. Cara, eu sou órfão de pai vivo. Meu pai foi ausente a vida toda e minha mãe faleceu há 10 anos, vai fazer 10 anos agora em novembro. Então eu nunca tive apoio paterno. Meu pai tinha outra família, né? Na época conheceu minha mãe, então eu vivi nesse ambiente aí de meu pai tinha outra família, ele só voltou depois, só assumiu minha mãe bem depois. E isso, você que falou de uma história de vício químico, você precisa vencer essa barreira diária da sua origem. Eu também tenho uma origem meio conturbada, mas isso não vai me fazer não ter uma família próspera. Talvez me atrapalhe um pouco em algumas coisas, mas eu tenho essa consciência. E apesar de ter essa estruturação familiar meio bagunçada e deturpada, eu tenho muita vontade de construir a minha família, né? Eu sou muito paterno, assim, tenho alguns sobrinhos, não sou pai ainda, mas vou ser com certeza. Se tem alguma coisa que eu vou ser bom na vida, muito melhor do que medicina e Instagram, é ser pai. Então quero muito construir uma família. E eu tô falando esse preâmbulo inicial, não é essa história de coitadinho, nem de nada, não. Não sou coitadinho, não. A história é, você pode construir uma história bonita e diferente de onde você veio. Você não escolhe de onde você veio, da formação que você teve, da estrutura da escola que você veio, da família que você veio, mas você escolhe a família que você terá. Amém. Então não é simples fazer isso, não é simples, você vive muita barreira, você tem muitas crenças de infância, a gente tem sem saber. Eu faço terapia há 10 anos, há mais de 10 anos, então, para me conhecer, para entender.
Então, apesar de ter esse ambiente inicial de vida meio conturbado, eu tive muito amor de minha mãe. Minha mãe era muito carinhosa, era muito tudo. Eu tive a ausência do meu pai, mas e daí? Amém. Eu tive uma segunda mãe, tá viva, que é minha tia Cleusa, que assumiu a materna, eu chamo ela de tia, mas ela era amiga de minha mãe. Então ela me assumiu como filho, assim, minha primeira viagem de avião, me dava meus presentes todos. Quando eu fui morar em Feira, eu conheci uma senhora chamada Dona Evalda, que assumiu uma maternidade minha lá em Feira, também me acolheu, morei na casa dela, e até hoje a gente tem contato. Então, por que eu vou reclamar da ausência paterna se eu tive 3 mães? Amém. Então a gente não pode ter um discurso de coitado, a gente tem que entender as coisas e ter gratidão. Eu sou grato pelas coisas. Então é mais ou menos por aí, cara. Eu quero muito ter família. Minha família é pequena hoje em relação a pessoas, mas é muito unida, e a que eu vou construir vai ser diferente da que eu vim, e tá tudo bem. Amém. Doutor, vamos encerrar esse podcast com uma palavra. Queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e a pessoa que está passando por algum problema da vida dela, está desistindo de tudo, não consegue criar uma perspectiva sobre um futuro brilhante. Eu queria que você deixasse uma palavra para essa pessoa, de Dr. Marlon, para que ela guarde essa palavra e a partir dela ela venha entender que existe uma nova direção para a vida dela. Trabalhe e acredite. São essas 2 palavras. Quando eu decidi fazer medicina, quando eu decidi que eu ia tentar medicina, eu tive vergonha de dizer aos meus familiares. Era muito disruptivo para a minha história de vida. Eu queria ser jogador, nunca estudava, reprovei 2 vezes na 7ª, estudei escola pública. Tudo era contra aquilo. Eu lembro o local da casa que eu disse à minha mãe que ia fazer medicina. Eu estava sentado no chão e eu disse a ela de cabeça baixa assim, minha mãe sempre me apoiou em tudo, mas eu tive vergonha por causa daquilo. Mas o que me fez me tornar médico foi trabalhar, estudar pra caramba 10, 12 horas por dia e acreditar. Se você tem algo que você acredita que vai chegar, você acredita com todo... Eu tenho certeza que eu vou ser o médico mais conhecido do Brasil. Pode estar gravado, né? Eu vou ser o médico mais conhecido do Brasil. Através das redes sociais. Tenho certeza absoluta. Não é meio maluco dizer isso agora com 800 mil seguidores, 860, se o maior tem 9 milhões e meio? É maluco, né? Mas quando chegar vai ser normal. Então eu tenho plena convicção que eu vou chegar. Né? Então você precisa ter plena convicção que você vai chegar onde você acredita. Mas tem que trabalhar. Ore, peça orientação a Deus. Ele pediu orientação. A orientação veio e ele foi lá, trabalhou, estudou, fez o curso e cresceu. Então, acredite e trabalhe. E pare de se vitimizar também. A culpa não é do mundo, não é tudo com você, não. Existe muito uma transferência de culpa pra gente, muitas vezes para o cérebro não gastar energia. Eu não consigo, odeio eu não consigo, cara. Eu não consigo, geralmente vem de alguém que não está tentando. Eu ouço isso no consultório, não consigo emagrecer. Já foi nutrólogo alguma vez? Não. Já foi nutricionista? Não. Já procurou acompanhamento? Não. Como é que você não consegue? Você não está tentando. Então é parar de se distrair com afago interno para se convencer de que não vai chegar. Então acredite e trabalhe. Doutor, muito obrigado mais uma vez, meu irmão, pela oportunidade de poder estar mostrando o outro lado do Dr. Marlon, né? E eu acredito que depois desse podcast, quem está ouvindo, eu acredito que muita gente, né, vai se identificar, né, e vai traçar um novo destino, uma nova rota. Falei coisas que eu nunca falei em nenhum podcast, que ele nem sabia de várias coisas na minha vida aí, que me acompanha aí há alguns anos. Legal. Então, gratidão por ter falado isso, que Deus te abençoe. E a promessa vai se cumprir. Em nome de Jesus, em breve você vai ser esse médico mais reconhecido do Brasil. E é a semente, né? Ele está semeando bem, semeando o tempo dele, né? Veio aqui, acreditou no podcast, deu o seu melhor, me exortou, eu escutei. Então, que Deus abençoe sua vida. E você que está em casa, receba essa palavra, coloque em prática, porque se Dr. Marlon chegou, você vai chegar também. Com certeza absoluta. Obrigado. Valeu, meu irmão. Eu que agradeço.